galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós conversamos sobre fiscalização do Pix, tá? Lá em janeiro surgiu as primeiras informações a respeito de possíveis fiscalizações através de transações via Pix, né? E que essas fiscalizações poderiam trazer problemas, tá? Naquela ocasião, nós comentávamos de que não era tributação de Pix, mas fiscalização de transações, tá? Então, muita gente gerou aquela coisa, né? Não, vai taxar, não vai taxar, vai tributar, não vai tributar, e a gente sempre falava o seguinte, aqui no nosso canal nós dizíamos, olha, não é que vai tributar, nós vamos ter um aumento da fiscalização para entender se aqueles valores correspondem à renda, tá? E se correspondem à renda, se existe algum imposto a recolher ali. Mais do que uma discussão técnica, muitas pessoas se pautavam pela discussão política, né? A discussão sobre lado A, lado B, se lado A vai taxar, se não vai taxar, se é mentira, se não é. E a gente sempre fazia o alerta. Nós fazíamos o alerta aqui, dizíamos, gente, calma, não é por aí que as coisas vão acontecer, né? Fiquem atentos, fiquem alerta. Pois bem, onde é que nós queremos chegar com toda essa conversa? No último final de semana, sexta-feira, nós tivemos então a publicação, começou a sair nos portais de notícia, portaria do Banco Central, né, normatizando, não é normalizando, é normatizando, ou seja, trazendo regras para o bloqueio de conta, em razão de quê? Da fiscalização do Pix. Exatamente. Então, o Banco Central criou regras para bloquear contas em razão da fiscalização do Pix. É a primeira consequência que nós temos de forma prática, tá? Aqui trazendo para vocês sobre esse tema. Vou projetar na tela agora. Vem comigo porque a gente vai começar a entender tudo sobre isso, tá? Então, matéria do antagonista é o seguinte: Banco Central impõe bloqueio automático de contas bancárias após nova regra do Pix, tá? Então, é o Banco Central trazendo uma regra, tá? Em razão de quê? Da fiscalização, tá? Mais importante do que o lado político é o que a gente tem de legislação, tá? Então, vamos lá. A resolução do Banco Central número 147 estabelece que, ao ser identificada uma possível fraude ou após denúncia do usuário, contas envolvidas na transação podem ser bloqueadas imediatamente, inclusive antes da conclusão do análise. Então veja bem, tá? O que vai acontecer aqui conforme a resolução do Banco Central? O teu banco identificou uma transação suspeita, tá? Ou houve uma denúncia de que ali poderia estar ocorrendo uma transação suspeita, tá? De posse dessa informação, o Banco Central pode ir lá antes de te ouvir, ou seja, antes de haver um contraditório, antes de poder haver uma defesa, o Banco Central pode ir lá de forma preventiva, tá? Fazer o quê? O Banco Central pode simplesmente ir lá, tá? E bloquear a sua conta, tá? Diz mais ainda o seguinte: esse bloqueio não se limita apenas à conta que recebeu o valor, tá? O sistema também pode rastrear o caminho do dinheiro e atingir outras contas, tá? E por que a gente está falando isso aqui, tá? Porque as novas metodologias de fiscalização do Pix, elas não abrangem apenas a conta que recebe, mas as contas de destino desse dinheiro. Eu gravei um outro vídeo onde eu falava o seguinte: nós estamos na iminência de criarmos um problema. Um problema por quê? Porque você imagina que o João deu um golpe no Pedrinho, né? E o João foi na loja do seu José e comprou ali ah, um telefone. O seu José, que não tem nada a ver com golpe, que não tem nada a ver com o problema, pode vir a sofrer o bloqueio do valor da sua conta. Muita gente voltou aqui no nosso comentário, até recentemente, nos nossos vídeos, e disse: olha, isso é conversa. Como é que vai bloquear um valor de alguém que não tem nada a ver? Está aqui agora, resolução Banco Central 147. E tudo isso em função de quê? Tudo isso em razão, tá, das novas normas do Banco Central, tá? Da fiscalização que foi instituída lá no dia primeiro, tá? Então, a iniciativa tem o foco principal em aumentar a segurança do Pix, especialmente diante do crescimento de golpes envolvendo transferências instantâneas, com nova tecnologia. Tá? Com a nova tecnologia, o rastreamento das operações se torna mais ágil e eficiente, permitindo à instituição financeira e autoridades acompanharem o fluxo do dinheiro.
tá? Então, gente, normalmente, né, novamente, a gente tem aqui o quê? Exatamente aquela mesma circunstância. O governo falando, olha, o objetivo que nós temos aqui da fiscalização é aumentar a segurança, é aumentar a fiscalização, garantir que o Pix seja usado de forma correta e tudo mais. Só que, como a gente falou, agora o rastreio ocorre, inclusive, para contas terceiras, onde esse dinheiro teve destino, tá? Então vamos lá. A gente preparou aqui nós preparamos uma arte para que você possa estar acompanhando, tá? Então, por que o Banco Central tem bloqueado as contas, tá? Quais são os motivos, tá? Então, primeiro, receber Pix desconhecidos. Então, imagina, por exemplo, que existe ali uma alta rotatividade. Imagina aquele vendedor ambulante, que ele está vendendo um milhozinho ali, né? Ganhando seu pão. Mas aí recebe várias transações via Pix ao longo dos dias e não vem de parente, não vem dos pais, não vem de ninguém, vem de pessoas estranhas. Isso pode ser encarado pelo banco como uma transação suspeita, que faz com que o sistema do Banco Central seja acionado e sua conta pode ser bloqueada. Não é política, não é a minha opinião, é a resolução do Banco Central, tá? Então, segunda forma que nós temos aqui, que desperta, né, o bloqueio do Banco Central, movimentação de valores muito altos, incompatíveis com aquela conta. Então, imagina, por exemplo, que você tem ali uma conta, mas só movimenta R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 100, dinheiro do seu dia a dia. Do nada você faz uma movimentação de 10, de 20, 30, R$ 50 mil. E esse tipo de movimentação pode chamar também a atenção da Receita do Banco Central e ocasionar o bloqueio das suas contas. Perceba, a gente não está falando de tributação, tá? Se a gente fala de tributação, você vai nos remeter ao quê? A Receita Federal. Nós estamos falando sobre a fiscalização. Quem é o órgão responsável por executar essa fiscalização, processar os dados e tomar as medidas necessárias? O Banco Central, tá? Então, fora isso daqui, se o Banco Central entender que essas movimentações precisam ser remetidas à Receita Federal, para que a Receita Federal apure a possibilidade de irregularidades, aí nós vamos para uma outra seara. O que nós estamos vendo são as primeiras consequências da fiscalização do Pix, tá? Que estão chegando. Então, vamos lá. Como é que funciona esse bloqueio, gente? Olha, o banco identifica a atividade suspeita, então quem é que faz a identificação, gente? É o banco, tá? Vão existir casos, então imagina, por exemplo, que você sofreu um golpe, você vai acionar o seu banco. Sim, então você vai estar movendo ali a atividade bancária, mas o banco de ofício, ou seja, o banco, se ninguém solicitar, ele pode pensar, entender que existe aqui uma irregularidade e a partir daí acionar os mecanismos de fiscalização do Banco Central, tá? Então, o banco identifica a atividade suspeita, tá? A conta e o valor podem ser bloqueados automaticamente ou por até 72 horas. A partir daí se inicia uma investigação, tá? E aí, caso haja uma conclusão de que não, existe uma fonte para esse dinheiro, foi oriundo de uma transação financeira, ou seja, você pode ir lá apresentar documentações, ou o banco pode cruzar dados e identificar que você recebeu esse recurso em razão da sua atividade comercial, da sua atividade empresarial, o dinheiro pode ser bloqueado, tá? Não houve as comprovações devidas, não houve ali as situações previstas na portaria, infelizmente, o dinheiro permanece bloqueado, tá? Mais uma dor de cabeça para o brasileiro aí, tá? Gente, antes da gente finalizar, nós vamos aqui para o nosso último item, tá? Eu vou fazer aquele pedido especial para você se inscrever no nosso canal, comentar esse vídeo, curtir, ativar o sininho das notificações para não perder nada toda vez que eu postar um novo vídeo. E eu vou pedir para você também, meu amigo, minha amiga, por favor, dar um hype, tá? Aqui no nosso conteúdo, porque faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Então, eu preciso do seu hype. Eu preciso que você me ajude, tá bom? Então, eu conto com você. Mas para nós finalizarmos, tá? Nós temos aqui o nosso último item. Vou projetar na tela. Qual é o impacto, né, na sua vida dessa nova regra? Na realidade, o impacto da regra lá de janeiro que começa a ter impacto agora, né? Então, você pode ter aí autônomos e prestadores de serviços sendo impactados. Por quê? Porque vão receber recursos, não sabem da origem desses recursos, muitas das vezes não emitem nota fiscal, não tem como comprovar e simplesmente haver a perca desse recurso, tá? Então, isso pode impactar os autônomos, prestadores de serviços, os pequenos negócios, tá? Pode impactar também os microempreendedores individuais, aquelas pessoas que movimentam valores muito altos também, sem fontes, né? Imagina o agiota, né? Imagina a situação do agiota. Empresta dinheiro, tem um volume muito alto de transação financeira, mas não tem ali a justificativa, não tem ali uma origem lista desse recurso, tá? Então, isso pode estar trazendo sim dor de cabeça, tá, para você, meu amigo, minha amiga,
tá? Então, você pode estar tendo aí prejuízos financeiros, atrasos em pagamentos, seu dinheiro pode ficar bloqueado, né? Além do constrangimento, né? Então, prevenir é a melhor forma. E como é que você pode estar se protegendo? Né? O principal, como é que você pode se proteger de toda essa situação? Primeiro, você tem que conhecer a origem do dinheiro, saber com quem você está fazendo negócio, se o dinheiro daquela pessoa é lícito, tá? Se tem como comprovar tanto o seu dinheiro quanto o dela. Tá? Então, isso é muito importante. A gente tem batido muito nessa tecla. O que o governo quer, o que a Receita Federal quer, o que o Banco Central quer é comprovação. Comprovação de onde veio aquele dinheiro, se aquele dinheiro é legal, se os impostos que são necessários foram recolhidos por ali, tá? Então, você também pode evitar esse tipo de situação como? Evitando movimentações suspeitas, tá? Ou muito altas. Você também deve guardar os comprovantes de todas as transações financeiras que você fizer. Então, fez um empréstimo, fez uma transferência, não sabe quem é a pessoa, guarda ah, os comprovantes, tira xerox para não apagar, tá? Ou se você usa, guarda o PDF numa pasta, num drive, no computador, seja lá onde for, no HD externo, tá? Não empreste sua conta a terceiros, porque você pode não saber o que é que essa pessoa está recebendo, quem é que está depositando dinheiro ali, o que é que está sendo feito essas movimentações, e são né, no caso, o seu CPF que está lá. Tá? Então, não empreste sua conta. Tá? Segundo, ative as notificações do banco para você saber todas as vezes que sua conta for movimentada. E se você tiver alguma pendência, seja com a Receita Federal, seja com o Banco Central, seja com o seu banco, busque regularizá-la o mais rápido possível para que você possa estar evitando dores de cabeças no futuro. Agradeço se você ficou até aqui. Renovo meu pedido para você se inscrever no nosso canal, tá? Então, se você puder, se inscreve, ativa o sininho, deixa um hypezinho aqui e ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu comentário que nós estamos aqui para conferir tudo.